Aqui, eu estou gravando aqui, pessoal, mas isso não é colocado no YouTube nem nada, não é só porque se alguém quiser ter acesso a esse conteúdo, né, ou alguém colocou dúvida aí que queira que eu responda, às vezes coloca por texto lá no grupo e eu respondo aqui, a pessoa pode assistir depois. Então, tudo isso é chamado de geometria descritiva. A parte de mapas, ela tem duas áreas de estudo, né? Ela tem a parte que é chamada de cartografia, né? Que é aquela parte que vai fazer cartas, né? Mapas e tal. E tem aquela parte que é chamada, vamos dizer assim, de topografia, tá? A cartografia vai trabalhar com isso em uma escala maior, né? Então, o pessoal que trabalha com isso é um pessoal que trabalha normalmente com aqueles instrumentos que a gente vê na rua, né? Com teodolito, né? Que faz medições de longa distância. Então, quando você vê uma pessoa, às vezes numa fazenda, vai fazer uma demarcação de uma fazenda, ela vai utilizar esses instrumentos, bússolas e outros instrumentos assim. Mais recentemente, né, com o advento do GPS, o GPS com precisão, várias coisas da cartografia são mais eletrônicas, né? Então, para medir a altura máxima de uma montanha, por exemplo, ou a altura de uma montanha, né, em relação ao nível do mar, antes você precisava desses instrumentos mais físicos, né, com lente, telescópios e tal. Hoje em dia você utiliza o GPS, então você coloca um aparelhinho lá no topo da montanha, coloca um outro aparelhinho na base da montanha e a diferença de altura que é dada pelo GPS é a altura total da montanha, por exemplo. E aí você consegue medir isso tudo em relação ao nível do mar e fazer essas contas, né? Então a gente tem esse mapeamento, né? Mapeamento por satélite, por fotos, né? Então tem outros sistemas que são mais, vamos dizer assim, mais modernos, né? E mais em loco mesmo, uma medida mais precisa, mais fina, porque o GPS ele tem uma precisão ali de poucos centímetros, né? Que varia um pouquinho, que para uma montanha não faz diferença nenhuma, né? Quer dizer, se a montanha for 2 ou 3 centímetros maior do que aparece no GPS, isso é irrisório. Mas, às vezes, para um lote, para coisas, espaços menores, você precisa de um pouquinho mais de precisão. Aí, nesse caso, se usa o teodolito. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, assim, às vezes na rua você vê uma pessoa olhando assim, e a outra com um aparelhinho, uma régua lá na frente, fazendo as marcações. Ficou claro, Gabriel? Assim, também eu falo isso mais por uma parte artística, né? Porque uma coisa que me interessou bem no curso, além da caldeiraria, é que eu tenho um projeto assim, mais de arte, mais pessoais, assim, que o desenho técnico pode ser aplicado também. Sim. O desenho técnico, a gente utiliza a parte que a gente chama de desenho ilustrativo, né? Para descrever alguma coisa. E essa parte ela é muito importante no momento da criação de algo, né? Então, o desenho técnico tem várias fases, né? Tem aquela fase que a gente chama de rascunho, onde você está rascunhando uma ideia, né? Depois ele tem uma fase onde você vai fazer um croquis, que é um desenho ainda mais simplificado. E o último desenho lá é o desenho que a gente chama de desenho rigoroso. É o desenho que ele não pode ser mudado, que ele é a peça final ou a edificação final, enfim, ele é o resultado final do que a gente está querendo, né? E esse é o desenho rigoroso. Então, o desenho, vamos dizer assim, mais ilustrativo, ele é usado em várias situações no desenho técnico. As mais comuns são a gente usar o desenho ilustrativo para... Só regular aqui. A gente usar o desenho ilustrativo para poder fazer, por exemplo, uma explicação de algo para alguém que é leigo, né? Então, se eu mostrar um desenho técnico, por exemplo, você trabalha com caldeiraria, se eu mostrar uma peça para alguém que é leigo, ele não vai olhar aquilo ali, não vai entender o que é aquilo ali. Mas se eu fizer um esboço ali, uma perspectiva isométrica, uma perspectiva ali à mão, eu consigo explicar. Então, na parte de criação, é bastante usado o desenho à mão, né? Para você explicar, eu estava pensando nisso, o que você acha? A pessoa fala assim, e se a gente fizer desse jeito? E aí você vai nessa parte de criatividade, ele é bastante usado o desenho ilustrativo. E o desenho ilustrativo também é usado para manuais, muito usado para manuais. Então, toda vez que você vai lá e compra uma TV, que você compra principalmente móvel, né? Às vezes tem um manual de montagem, aí tem os desenhos em perspectiva, como as peças encaixam, qual parafuso vai aonde, né? Então, toda essa informação, normalmente, ela é um desenho mais ilustrativo e tem esse valor técnico, apesar de ser uma ilustração, né? Então, o desenhista técnico, ele não precisa de ser um ilustrador, quer dizer, eu não necessariamente vou ali estar criando uma capa de uma revista em quadrinho, né? Ou vou estar criando ali uma capa de uma revista, um pôster, mas eu vou estar trabalhando ali de forma que eu possa complementar a informação e atingir os diferentes públicos que a gente precisa. Então, o desenhista técnico, às vezes, ele está conversando com quem é técnico, com engenheiros, né? Projetistas, desenhistas e assim por diante, mas às vezes ele está conversando com o público
vamos dizer assim, leigo, né, que não conhece desenho técnico. Então, por isso que a gente tem essas duas opções aí também, tá bom? Certo. Então, gente, vocês podem ficar à vontade para falar, tá? O Armando, você tem alguma pergunta? Renata? Por enquanto, não. É porque eu não tenho facilidade com CAD. Uhum. Só que o meu esposo, já trabalhou com topografia, né? Uhum. Durante anos aí ele foi topógrafo. Então eu estava fazendo o curso, mas às vezes eu tinha alguma dificuldade, aí ele sempre estava me auxiliando. Uhum. Mas tanto que eu comentei com ele, eu disse, não, eu vou participar porque caso eu esteja fazendo alguma coisa e precise de orientação, eu vou perguntar ao professor. Por coincidência, ele saiu. Então ele fez, se você tiver dificuldade, pergunte, porque eu vou precisar sair. Porque ele hoje não trabalha mais com topografia, a Uhum. gente agora tem marcenaria. Foi um dos motivos que eu fiz um curso de desenho técnico. Sim. Porque. Oi. Não, pode continuar, por favor. Porque assim, a gente tinha muita dificuldade quando ia visitar um cliente, aí o cliente assim, queria um rascunho. Uhum. Aí ele fez, não, mas eu vou fazer o projeto, vou desenhar, fazer tudo bonitinho. Eu disse, não, mas a gente precisa fazer um desenho na hora para mostrar ao cliente, pelo menos para que aquilo ali seja o norte. Sim, Aí sim. ele fez, então tá certo, quem vai fazer o curso vai ser você, porque eu não tenho como sair da marcenaria. Uhum. Ô, Renata, isso é uma coisa interessante que você está falando, porque, inclusive, se aprender a desenhar minimamente à mão, ajuda muito a economizar tempo, porque às vezes você não. Quando você faz um projeto mais elaborado para um cliente, você está investindo tempo ali, né? Que você poderia estar fazendo outra coisa. Então, é um investimento de dinheiro também, se a gente for pensar. E o cliente pode comprar ou não. Então, se você faz a mão ali mais rapidinho, ele já tem a oportunidade na hora de falar assim: não, não é bem isso, eu queria diferente tal. E aí você vai rascunhando ali, né? E ganha um tempo em relação a toda a história. Aí, claro que depois você pode, se for o caso, fazer uma apresentação mais elaborada, né? Eu vou, só para mostrar para vocês aqui, deixa eu fechar aqui. Olha como é que é interessante, assim, até para a vida pessoal da gente, né? Eu trabalhei muitos anos com projeto de móveis, mas eram móveis de escritório, né? Voltados para o mercado corporativo. E depois fui fazer outras coisas da vida, né? Mas, assim, até hoje, eu ainda uso o desenho técnico através do SketchUp, do AutoCAD, para coisas até pessoais, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo um desenho de um móvel aqui? Sim. Então tá. Então esse aqui, por exemplo, é um móvel que, na verdade, é um complemento do móvel que já existe aqui em casa, né? E eu queria explicar isso aqui para minha esposa e para o marceneiro, para que saísse exatamente como eu queria o projeto. Então, aqui eu tenho, aqui em casa, esses dois módulos. Esse aqui embaixo, que está marcadinho de azul, ó, vou até marcar de uma outra cor aqui para vocês verem. Eu tenho esses dois módulos aqui, ó, que eu colori agora de rosa, né? E eu queria um complemento aqui em cima. E ao fazer isso aqui no SketchUp, eu consigo passar isso aqui para o marceneiro e vai ficar exatamente igual eu quero, né? Ele vai fazer com as medidas exatas que eu quis aqui, que me interessavam e tal. Então, se eu não tivesse essa condição de fazer esse tipo de desenho, eu correria dois riscos. Um era do marceneiro não entender o que estava, e outro é minha esposa falar que ficou diferente do que ela imaginou. Então, ao fazer isso aqui, que é a linguagem que a gente chama de leigo, né, que é a perspectiva e tudo, né? Ao fazer isso aqui, eu já eliminei esses dois riscos. Quer dizer, o desenho, a execução vai ficar tal qual eu pensei, bem como, né? O próprio processo aqui de explicação para o marceneiro fica mais fácil. Então, quando a gente tem uma marcenaria que faz esse tipo de trabalho, mesmo que à mão, né, mais rapidinho ali e tudo mais, você tem um diferencial. Agora, é importante buscar, como negócio, né, um equilíbrio. Porque toda vez que você está fazendo um projeto para o seu cliente, você está investindo ali um tempo, claro, todo tempo tem um custo, que você tem que avaliar, e esse tempo tem que te trazer um retorno, né? Então, às vezes, esse é o problema maior, mas eu trabalhei muitos anos com essa parte de projeto para cliente, e também projeto de produto, e uma coisa que eu observava é o seguinte, que quando tinha projeto envolvido,
a gente tinha um índice de fechamento de negócio maior do que quando não tinha. Então, essa estatística é interessante, se vocês puderem fazer, tentarem fazer. Tipo assim, quando você está fazendo um projeto para o cliente, está mais envolvido, se isso está trazendo um retorno esperado. Acho que isso vale a pena também, entendeu? Exato. E assim, é algo que a gente trabalha, porque assim, eu moro no interior aqui da Bahia, moro na cidade de Alagoinhas, é o interior. Então, a gente conhece muitos marceneiros aqui, e são pouquíssimos os que apresentam o projeto mesmo, no SketchUp ou no Promob, que chega a apresentar esse projeto para o cliente. São pouquíssimos, eu conto na mão aqui, os marceneiros aqui na minha cidade, e uma das vantagens nossas é justamente essa, porque a gente faz todo o projeto, apresenta para o cliente, você quer modificar, mas a gente estava tendo justamente essa dificuldade, porque a gente fazia a visita técnica, pegava todas as medidas, ele tinha que parar o serviço dele na marcenaria para poder fazer o projeto, para depois fazer essa visita para o cliente. Aí ele fez, você faz essa parte do desenho técnico, porque quando a gente for visitar, a gente faz o esboço lá, o desenho, o cliente vai ter um norte e a gente sente quando se o cliente vai querer ou não. Naquele momento ali a gente consegue, é perceptível. Sim. E o cliente vai dizer, não, eu olho depois, eu está com alguma dificuldade, aí é quando a gente entra, não, mas não se preocupe não, esse aqui, a gente vai partir disso aqui, vai fazer o projeto, vai vir apresentar, se você quiser mudar, a gente muda na hora. Aqui a gente eu tenho um SketchUp, só que eu não. É por isso que eu estava conversando antes com o senhor, né, que eu teria que fazer esse curso, porque eu não sei mexer, eu tenho um SketchUp, mas eu não sei mexer no SketchUp. E também tem um Promob. Ele trabalha com Promob. Como ele já trabalhou com AutoCAD durante muitos anos, então ele já tem essa facilidade de trabalhar com Promob. Hoje ele trabalha com Promob. Porque ele toda vez ele fica, faça o curso de SketchUp, que a partir do momento que você já estiver habilitada, quem vai fazer os projetos é você. Eu não vou sair da marcenaria. E é interessante que o SketchUp você pode criar uma biblioteca de vocês, né? E rapidamente você ganha tempo, porque o projeto, quando é mais estético, não tem necessidade de você ficar no detalhamento do SketchUp, é uma coisa mais para apresentar. Então, você não precisa 2 centímetros ali, visualmente não vai fazer diferença, né? Você pode criar os módulos, criar os modelos e, tipo, montar, entre aspas, né, visualmente para o cliente, né? Então, se você tem um modelo de cama, você desenhou uma vez, depois já tá feito para você. Se tem um modelo de guarda-roupa, você vai criar mais módulos ou menos módulos, mas você vai readaptando o que você já fez. Então, ganha um tempo bastante grande, né, em relação a isso. Mas ajuda demais, assim. Recentemente, eu tive que fazer alguns serviços de serralheria aqui em casa, né? Em função do meu cachorro, que ele pula qualquer muro, confusão danada. E aí eu contratei um serralheiro, e aí eu expliquei para ele o que eu queria, fiz o desenho técnico, e mandei para ele um videozinho que eu gravei no SketchUp para ele. Falei, eu queria que fizesse isso, aquilo, para ele poder orçar. Aí ele falou assim, poxa, esse aqui é exatamente o que eu preciso para apresentar para meus clientes, não tem cliente que fica sem entender. Aí ele está até fazendo um curso comigo de SketchUp, começou essa semana agora, justamente por causa disso, por essa vantagem que ele enxergou competitiva de negócio, né? E em alguns casos, como no caso do Gabriel, né, com outras pessoas que trabalham com tornearia mecânica, por exemplo, faz parte da profissão, quer dizer, você recebe aquele desenho, você tem que interpretar ele para executar, não tem como ser diferente, né? Você tem que conhecer a linguagem, pelo menos a leitura, né, do desenho, e é claro que ao fazer o desenho, né, ao executar o desenho, mesmo que você trabalhe mais lendo o desenho, mas ao executar ajuda muito a desenvolver a percepção espacial, né? A conseguir fazer o modelo mental daquele desenho em 2D, porque na verdade é uma linguagem, né? A gente tem que olhar para uma coisa que está em 2D ali e imaginar um modelo mental. É mais ou menos como o músico, né? Que tem que olhar para a partitura e, entre aspas, né, conseguir escutar todo o som que vai sair daquilo ali. É uma coisa muito interessante. Igual a gente olha para as palavras escritas, né? E entende o som dela, né? Se a gente lê, a gente nem olha letra por letra, a gente já tem essa dinâmica, né? Que é muito bacana. Ô, Armando, você tem alguma dúvida que você queria colocar? Pessoal, vou mandar para vocês aqui, ó, só um teste. Vocês podem mandar mensagem também, tá? Se alguém tiver sem microfone, alguma coisa aí, pode mandar uma mensagem que a gente assiste também, tá? Ó, eu assisto não, né? Eu leio a mensagem aqui e respondo para vocês também, tá?
Renata, você tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Não, professor. Muito obrigada. Eu acho que eu já falei até demais. Não, que isso, imagina. A gente tem que aproveitar. Eu queria falar, eu queria colocar alguns outros pontos para vocês, que já vou explicar já na sequência, mas vou aproveitar e falar de uma vez, né? O que acontece, pessoal? Normalmente o curso de desenho técnico eu vendo junto com o AutoCAD, a gente faz um combo, né? A partir de agora, algumas pessoas pediram, a gente também está vendendo o curso de AutoCAD separado, mas normalmente vem um combo. Por que vem um combo, né? Porque o desenho à mão, ele é muito utilizado para o processo de aprendizado e para isso que a Renata colocou ali. Você está no cliente, faz um esboço e tal. Ele é muito utilizado para isso, para o processo de criação também. Mas o desenho mais profissional, né, mais rigoroso, normalmente ele é feito no computador. Por isso que a gente vende o curso junto, tá? Então, quando você estiver fazendo o módulo, para quem está fazendo ou vai fazer o módulo de AutoCAD, ou para quem está fazendo ou vai fazer os cursos de SketchUp, de Revit, que a gente vai lançar em breve também, se você tiver uma dúvida, porque é muito comum, vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu abrir o AutoCAD aqui, eu queria mostrar para você. Ô, Gabriel, você já chegou a fazer o curso de AutoCAD, não? Não, esse é o primeiro curso que eu estou fazendo contigo. Tá. Dentro do seu curso tem um módulo de AutoCAD, que é o seu último módulo. Ele já está lá incluso, tá? Certo. Eu vi lá. Ele já faz parte do seu pacote, né, que eu estou querendo dizer, tá bom? Eu vou só mostrar uma coisinha aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? Um exemplo. Estou abrindo meu AutoCAD aqui só para mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Ó. Se eu pegar aqui a distância, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, vocês vão ver que ela é 1.200. Aqui está 12, como se fosse 12 metros, tá? Aí o que acontece dentro do AutoCAD? Se eu quiser fazer, aqui tem um comando que chama arredondamento, né? Fillet. Se eu fizer um fillet aqui, vamos dizer assim, de raio 600, o que vai acontecer? Eu cliquei aqui, ele vai arredondar. Legal? Beleza. Aí se eu fizer um fillet aqui, vamos dizer assim, de raio, vamos colocar 1.200. Eu cliquei aqui, ele também vai arredondar. Beleza? Aí eu chego aqui, vou dar o comando fillet e faço um fillet aqui com raio, por exemplo, 2.000. O que vai acontecer? Quando eu clico aqui, ó, ele não acontece nada, aparece assim, invalid, né? Quer dizer, inválido, tá vendo? Então, eu vou repetir aqui, ó, clicou aqui. Por quê? Porque a distância desse ponto mais alto até o último é só 1.200, então não tem jeito geometricamente de fazer com 2.000. Então, às vezes você está lá trabalhando e você tenta fazer isso e não consegue. E aí você fica preso no software e não consegue evoluir no seu curso. Nessas horas, gente, eu queria que vocês não se preocupassem com isso. Manda mensagem para mim. Eu falo, professor, estou fazendo isso aqui. Se puder gravar um videozinho, seria ótimo, né? Facilita muito o meu entendimento. Por quê? Porque quando a gente está estudando coisas que são softwares, eu consigo compartilhar minha tela com vocês, eu consigo compartilhar o meu computador com vocês conseguem assumir o meu computador e fazer remotamente. Então, é quase como se eu estivesse ao seu lado. É bem mais fácil de ensinar. Então, o que eu queria explicar para vocês é que não precisa de ficar com dificuldade, né? Tem várias coisas assim de mouse, botão direito do mouse, que às vezes as pessoas são dificuldades que as pessoas têm. Eu vou mostrar mais uma dificuldade comum aqui de acontecer no AutoCAD, só de exemplo, tá? Então tá aqui, né? Tá aqui o meu desenho, né? Aí a pessoa vai dar um zoom. Eu tô dando um zoom mais, um menos aqui, só para mostrar para vocês. Aí a pessoa vai dar um zoom sem querer dar um zoom na área que não tem desenho nenhum. Vou agora. Aí ela fica tentando arrastar o desenho para um lado, para o outro e não acha nada. Ela fala assim, nossa, meu desenho sumiu, apaguei tudo e tal. Tem um comando aqui, que é um comando que chama Zoom Extents, quer dizer, colocar tudo ali, todas as extensões em zoom, que eu cliquei agora, que ele vai enquadrar tudo novamente. É um clique de mouse, né? Um clique de mouse e resolveu esse assunto. Então, a mesma coisa. Você passou uma dificuldade ali, não precisa ficar passando aperto, sem saber como resolver, né? Quebrando a cabeça, gastando ali meia hora. Manda para mim uma mensagem, se puder gravar um videozinho, professor, tá vendo? Eu tô com essa situação, foi uma coisa rápida. Se eu não conseguir resolver na resposta em vídeo, eu agendo com você, a gente, uma hora, eu logo na sua máquina, você na minha, e a gente vê essa situação e acerta o que tiver que acertar,
e tira essa dúvida. Então é importante vocês utilizarem esse serviço de suporte, que ele faz parte do curso de vocês. Vocês podem observar que na internet tem cursos que são bem mais baratos que o meu, né? Por que eu não tento fazer um curso assim, que seja mais de volume, onde eu vou pegar uma quantidade bem maior de alunos, né? Você vende mais barato, pega uma quantidade bem maior de alunos. Porque eu faço questão de ter esse momento de tirar dúvida ao vivo com vocês agora, de se o aluno mandar uma mensagem para mim, eu responder essa mensagem. Alguns alunos se sentem à vontade de colocar mensagem lá no grupo, e aí eu dou prioridade para responder o grupo, né? Eu leio com mais frequência, eu respondo, mas quem me manda, muitos me mandam, né? A maioria até, para falar a verdade, me manda no privado, eu respondo também, né? Faço questão de deixar esse atendimento mais fluido possível. Então, se vocês tiverem dúvida, quando tiverem nesses módulos, né, ou mesmo depois, vocês podem estar colocando lá, tá? Não tem problema nenhum, pode perguntar à vontade, beleza? E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês, aproveitando a oportunidade que a gente está conversando, né? Uma dúvida bastante comum que as pessoas têm é o seguinte: qual é a diferença entre o software? Só aproveitando uma pergunta que um aluno mandou para mim, né? E eu vou. Deixa eu só ver se eu acho o mapa que eu fiz aqui, só um minutinho. E acho que esse mapa vai ajudar a explicar. Só um minuto, que eu vou só procurar ele aqui. Eu devia ter salvo, mas eu bobeei. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer, tá? Bom, eu acho que eu não trouxe aqui não, mas vamos lá. Vocês estão enxergando assim como se fosse um quadro em branco aqui? Eu estou desenhando em cima dele? Não. Não está aparecendo para você? Deixa eu tentar de novo. Não, não. Vou tentar de novo, tá? Não está aparecendo não, né? Não. Tá, vamos ver aqui. Agora acho que vai aparecer. Apareceu agora? Sim. Apareceu. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Então, só explicando para vocês. A gente tem vários softwares no mercado. São tantos softwares que nem todos eu conheço, tá? Tem diversos softwares aí para fazer diversas coisas. Então, a gente tem, por exemplo, vamos pegar aqui as principais áreas de projeto. Então, a gente tem a área de arquitetura, né, que é uma área de projeto, tá? A gente tem outra área aqui, que seria a área de, digamos, mecânica, né, que desenho técnico mecânico, né? A gente tem uma outra área aqui, que é a área de, vou chamar de elétrica e automação. Eu estou simplificando aqui, né? Deixando bem simplificado, né? Uma área de elétrica e automação. E a gente tem uma outra área, por exemplo, vamos dizer que seja a área de design, né? Design de produto, design de interiores, tá? Design de produto, interiores, enfim, qualquer tipo de design, né? São, assim, grandes áreas, por assim dizer, tá? É claro que a arquitetura aqui, a gente estaria também falando de engenharia civil, tá? Falando de desenho para edificações. Basicamente, eu estou simplificando aqui a informação, né? Beleza. Então, esses aqui são alguns exemplos, só alguns exemplos, de algumas grandes áreas de atuação, tá? Bom, legal. Então, a gente tem, dentro dessas questões, os softwares que são utilizados. Quais são os softwares que a gente pode utilizar para isso? Por exemplo, o SketchUp, né?
o SketchUp é um software que a gente pode utilizar para fazer desenhos. Tá, mas para qual área que o SketchUp vai ser interessante? O SketchUp ele vai ser bom para qualquer tipo de desenho, para qualquer tipo de coisa? Aí que vem a questão. Não, né? O SketchUp ele é um software que ele é bom para desenho de arquitetura, né? Então ele é um software interessante para desenho de arquitetura, e ele é um software interessante para design, principalmente de imóveis, tá? Então é um software usado mais para essas duas áreas aqui, ó, mais para arquitetura e mais para design. Ele é um software voltado para essa área, tá? Ah, professor, mas eu não trabalho com arquitetura, eu trabalho com mecânica. Com mecânica, a gente tem um software que chama Inventor, né? E a gente tem um outro software que chama SolidWorks, são de empresas diferentes, tá? Então, esses dois softwares aqui, ó, são softwares voltados para essa área, né? Então, são softwares que você vai trabalhar justamente com a área de mecânica, né? E alguma coisa de elétrica e automação também eles têm, tá? Mas não é muito, não. Mas são mais voltados para mecânica, tá? Depois a gente tem outro software, por exemplo, que é o Revit, né? O que é o Revit, na verdade? Eu vou explicar a diferença desses softwares depois para vocês, tá? O Revit é um software de desenho de projeto em 3D, de arquitetura, principalmente, né? Então, ele é um software indicado para a área de quê? De arquitetura. E não é indicado para a área mecânica, né? Claro que você pode fazer coisas que são similares, né? Dentro do Revit vai ter algumas coisas que são assim, quase que mecânica, né? Às vezes uma caixinha de plástico de tomada, uma coisa assim, mas ele não é exatamente um software voltado para isso. Tá, professor, mas então, e o AutoCAD? Para que serve esse tal de AutoCAD que a gente estuda? O AutoCAD, ele é como se fosse uma prancheta eletrônica, né? Então, ele é como se ele fosse a prancheta clássica nossa eletrônica. Então, ele é um software que ele faz tudo, né? Ele é um desenho mais, vamos dizer assim, ele é um software menos especializado, mas ele vai servir para arquitetura, para mecânica, para elétrica, automação e para design, né? Então ele não é um software tão específico, logo ele não vai trazer certas vantagens específicas de um uso, mas ele é um software generalista, então ele vai trazer uma condição de você desenhar qualquer coisa. Por isso que ele é um software muito demandado. Apesar de você entra numa empresa, por exemplo, de arquitetura, de repente o pessoal está trabalhando lá com Revit, mas vai ter necessariamente o AutoCAD lá, né? Você entra numa empresa, por exemplo, de mecânica, você vai ter lá SolidWorks, Inventor e tal, mas fatalmente você também vai ter um AutoCAD lá funcionando para algumas coisas específicas. E tem empresa que trabalha só com AutoCAD, exclusivamente com ele. Então é interessante também vocês conhecerem o software. Aí, claro que de acordo com a necessidade de cada um, por exemplo, o Gabriel tem uma perspectiva, a Renata tem outra, de repente o Armando tem outra, é interessante vocês pensarem o seguinte, poxa, se eu quero aprender ou me especializar em software, qual que é o melhor para mim? Né? Não existe software melhor que o outro. Existem softwares que têm funções diferentes e aplicações diferentes. Contudo, tem software que tem mais, vamos dizer assim, aderência a uma atividade ou a outra. Então, é esse o ponto que a gente tem que pensar, né? Qual software que vai permitir que a gente vai ter mais condição de trabalhar um projeto ou outro, né? Nesse sentido, tá? Deixa eu só ver aqui. Oi, Gabriel, você quer perguntar alguma coisa? Sim, em que área mais especificada seria o SolidWorks? Para a área civil? Na área mais especificada. O senhor estava mostrando aí. Tá, eu vou mostrar para você como que ele trabalha. Eu vou pegar um software aqui que é, no caso, o Inventor. Deixa eu ver se ele está funcionando aqui, porque eu tenho um tempo que eu não abro ele. Que ele funciona tipo igual o software o SolidWorks, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Os dois têm funcionalidades parecidas. Enquanto ele está abrindo, eu vou te explicando. Eles são softwares mais para mecânica. Na área de caldeiraria, vocês trabalham muito com chapa de aço dobrado, não trabalham? Sim, só que é a chapa mais fina, né? De galvanizado. No máximo no inox, no máximo. Então, esses são softwares que você pode trabalhar com isso, por exemplo, né? Você pode desenhar em 3D e ele já te dá a planificação, porque uma das dificuldades de trabalhar com chapa de aço é a parte de planificação, né? Você faz o desenho lá em 3D, vamos dizer assim, ou perspectiva, mas na hora de planificar, né, que você vai dobrar, você tem aquele cálculo de Blank, né, que normalmente é uma coisa bem chatinha, que dá uma diferencinha, e aí o software faz alguns cálculos e ajuda bastante nesse processo, por exemplo, tá? Vou pegar aqui para você ver. Ó. Vou compartilhar a tela com você. Acho que mostrando fica mais simples, tá?
Então, essa aqui é a tela minha do Inventor, tá? O SolidWorks funciona praticamente igualzinho. Então, ele tem aqui... aqui são alguns modelos 3D que eu estou imprimindo para fazer vídeos, tá? Um exemplo. Então, eu vou pegar aqui uma peça em 3D, né? Então, a gente modela essas peças a partir de desenhos 2D, a gente cria os modelos em 3D, tá? Então, aqui, por exemplo, é um modelo que está em 3D, né? Mas esse modelo ele foi feito a partir de desenhos 2D mesmo, tá? Você vai fazendo como se fosse uma usinagem, né? Vai tirando e colocando material, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo bem rápido, só para a gente ver visualmente, que eu acho que isso dá outra ideia, né? Vou pegar aqui deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar diferente aqui, só um minutinho. Fazer um novo modelo aqui. Criar uma nova peça aqui. Então, aqui a gente está, né, dentro da tela do software, né? Então, a gente começa um esboço em 2D, eu escolho o plano, né, que eu quero trabalhar aqui, vamos supor que seja esse. Aí eu posso fazer aqui, por exemplo, um círculo. Eu estou fazendo aqui sem medida mesmo, tá? Que a ideia aqui é fazer uma coisa mais rapidinha, né? Fiz um círculo, aí concluí o desenho do círculo, e aqui eu vou fazer uma extrusão. Quando eu fizer uma extrusão aqui, eu escolho a medida que eu quero, por exemplo, 45, e aí eu tenho aqui um tubo, por exemplo, né? Ah, mas eu queria que essa parte interna fosse mais extrusada. Aí eu vou fazer um novo esboço em 2D de novo, né? A partir desse desenho aqui. Vou fazer um esboço aqui, ó, tá? Lógico que eu colocaria medida, né? E aí eu posso fazer uma extrusão. Qual que é a diferença dessa extrusão agora que eu estou fazendo? É que agora eu quero que, ao invés dela ser uma extrusão que adiciona material, eu quero que ela seja uma extrusão que retire material. Então ela vai para dentro da peça. Eu já fiz, a peça já ficou diferente, né? E aí, a partir do momento que eu gero esse desenho aqui em 2D, né? Eu posso salvar ele. Eu vou abrir um outro aqui que já está pronto, né? Posso salvar igual esse aqui. E a partir daqui eu posso criar os desenhos que eu quiser. Então, as vistas, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, como vista principal, a minha vista... Vou colocar aqui, colocar essa vista aqui. Então, essa vista aqui, na verdade, que a gente está vendo aqui, ó, é a vista do meu desenho, né? Então, aqui, quando eu tenho essa projeção, ela veio dessa perspectiva. O próprio software monta para mim as vistas, as linhas tracejadas e tudo, né? E aí eu posso fazer as bases a partir dela, né? Eu faço a vista lateral, a vista superior, né? Enfim, todas as vistas que eu quiser. Inclusive, eu posso colocar aqui até a perspectiva da peça, né? Aqui eu estou fazendo de maneira mais simples e rápida, né? Então não fica tão bom. Mas se eu ajustar aqui, ó. Essa aqui seria a perspectiva isométrica, que é a perspectiva clássica, né? Então, esse software, ele permite, você, na verdade, trabalha, entre aspas, ao contrário. Você desenha o 3D, e a partir do 3D, você obtém o 2D e coloca as cotas, as outras informações. Tem gente que pergunta assim, poxa, mas dá mais trabalho? Vai depender da peça, você vai ter vantagem, dependendo da peça, você não vai ter vantagem. A grande questão de trabalhar com esse tipo de situação é que, por exemplo, para você simular esforço, para algumas coisas, ele vai ajudar bastante, né? Ele vai trazer vantagens. E aí, se você trabalha, por exemplo, com máquinas CNC, de centro de usinagem, a partir desse modelo aqui, ó, eu já posso mandar para uma impressora 3D, eu já posso fazer um CNC dele, né? Programar um CATIA, uma coisa assim. Então, eu já tenho outras possibilidades, tá? Deu para entender um pouquinho melhor? Deu para entender. Beleza. O Edson, seja bem-vindo aí ao nosso encontro que tira dúvidas, né? Você tem alguma questão que você queira colocar? Armando, também pode ficar à vontade aí. Se tem alguma dúvida que você queira perguntar, boa noite para você. Uma pergunta boa também é acerca dos computadores, porque eu vi que para uma desses computadores precisa ser por volta de 8 de GB RAM, precisa ter uma placa de vídeo mais potente, essas coisas. Então, qual seria a potência do computador para um iniciante?
Vamos lá. Então, olha só, pessoal. O computador, eu vou fazer um desenho aqui esquemático para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? Um computador, vamos dizer assim, um PC. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Aqui eu estou desenhando com o mouse, então nunca vai ficar muito bom, não, né? Vai ficar um desenho meio ruim. Mas eu estou tentando fazer o melhor aqui, tá? Então, o PC tem aquela parte lá que é, vamos dizer assim, a CPU, onde a gente tem um processamento, né? E a gente tem lá o monitor, onde a gente está vendo o que está acontecendo lá dentro e tudo, né? Que é o que vocês estão vendo na minha tela aqui, né? Então, esse aqui é basicamente um PC. Aí depois você tem um teclado, né? E você tem um mouse, que são interfaces para você poder usar o seu computador, né? Beleza. Dentro desse computador, tem algumas coisas aqui que são importantes, que trabalham juntas. O que são essas coisas? O mais importante dentro do computador é o processador dele, né, que é chamado também de CPU. Esse processador dele tem uma capacidade X lá de processamento. Tem cache, tem gigahertz e tal, tá? Beleza. Esse processador, ele é ligado a uma placa-mãe, né? Ele tá ligado a essa placa-mãe que eu desenhei de verde aqui, ó. Ele está ligado dentro dela, né, através de uns pininhos, assim, que ele fica ligado lá dentro. Tá bom. Mas tudo que eu faço, ele tem que ser salvo de alguma maneira. Então, lá dentro vai existir um HD físico, né, mecânico, ou vai existir um SSD, né, que é entre aspas, é um tipo de armazenagem de massa, né, então, onde quando eu gero um arquivo e salvo, gero um vídeo, eles estão aqui nessa placa de vídeo, né, desculpa, né, vou chamar no HD aqui, mas pode ser HD e SSD. Beleza. Além do processador do HD, do SSD, essas máquinas elas possuem um outro equipamento também, que é justamente a memória RAM. Né? O que seria essa memória RAM? São uns pentezinhos assim, né? Essa memória RAM, ela é uma memória temporária. Tipo assim, enquanto o computador está ligado, ele utiliza a memória RAM para fazer os cálculos, tá? E depois, quando eu salvo o arquivo, ele vai para o HD ou para o SSD. Então, se eu estou trabalhando num arquivinho aqui, vamos supor que eu estou aqui fazendo um desenho de uma peça, tá? Então, estou lá fazendo desenho da minha peça e tudo mais, estou trabalhando nesse arquivinho aqui. Enquanto eu estou trabalhando, ele está processando aqui na memória RAM, que é uma memória mais rápida. Inclusive, ela é fisicamente mais perto do processador da máquina. Quando eu vou lá e salvo, né, quando eu clico lá naquele disquetezinho lá, para poder salvar, aí ela sai dessa memória e vai para dentro do HD da minha máquina, tá? Mas quando a memória RAM ela enche demais, o seu processador vai utilizar o HD como memória de cálculo. É como você faz os cálculos, você está fazendo os cálculos lá e precisa de guardar uma memória de cálculo temporariamente para continuar o cálculo mais para frente, você vai usar esse HD, tá? Para além disso, para mostrar para a gente fisicamente as coisas, né? Esses equipamentos eles possuem também uma placa que é chamada placa de vídeo, né? Essa placa de vídeo ela tem a própria memória RAM dentro dela. Então, se for uma placa de vídeo externa, né, que a gente chama de off-board, né, fora da placa-mãe, ela vai ter mais capacidade. Então, vamos dizer assim, toda desenvoltura do computador, ela vai depender do conjunto. Então, vou fazer uma analogia com o carro. Se eu colocar um motor super potente no carro, mas ele não tiver um sistema de freio adequado, não adianta, porque eu não vou poder fazer o máximo de velocidade nele, porque na hora de frear ele não vai aguentar. Então, se eu fizer um motor super potente, mas não tiver uma transmissão adequada, também não vai ser vantagem. Se eu fizer um motor super potente, não tiver um pneu adequado, né, que consiga ali ter aderência para você poder desenvolver mais velocidade, também não tem. Então, um bom carro, ele é feito pelo equilíbrio de tudo que ele tem, pelo equilíbrio do pneu, do equilíbrio da suspensão, né, da transmissão e tal. E o computador, a mesma coisa. Quer dizer, se eu tiver um computador com processador excelente, com muita memória RAM, com placa de vídeo boa, mas colocar um HD mecânico lento de 5.200 RPMs, ele vai ficar processando, o HD dele vai ficar lento demais, vai carregar o Windows demorado, vai demorar a processar. Então, o importante é o equilíbrio entre essas peças. Mas, por exemplo, vamos imaginar que você queira rodar hoje um computador para poder rodar o AutoCAD, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu só fechar uma coisa aqui, só um minutinho.
Eu já vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, para a gente poder ver. Ele não está aparecendo aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela inteira, que aí vai dar certo. Beleza. Então, aqui eu estou dentro de um site, de um browser, né? E vou pesquisar aqui, ó. Requisitos de sistema AutoCAD 2023. Vamos supor que eu queira comprar um computador para rodar o AutoCAD 2023. Aí vocês podem observar aqui, ó, que aqui a gente tem aqui esse site da Autodesk. A Autodesk é o fabricante. Eu tenho aqui, ó, requisitos de sistema para AutoCAD LT 2023. O LT é o Lite, né? Mas vamos supor que eu queira para o AutoCAD comum, né? Não Lite. Então, vou clicar nesse de baixo aqui. Aí aqui vai aparecer, ó. Falei assim, olha, para rodar esse AutoCAD, você precisa de ter pelo menos 16 GB de memória RAM, mas recomenda-se, desculpa, perdão, né? Para rodar esse AutoCAD, você precisa de ter 8 GB de memória RAM, mas é recomendado que você tenha 16, né? Você precisa de ter uma placa de vídeo tal que gere uma resolução de 1920 por 1080, né? Contudo, é recomendado que você tenha resoluções mais altas, né? Aí vai falar, ó, placa de vídeo. Você precisa de uma placa de vídeo que tenha pelo menos 1 GB, né? Mas recomenda-se placas de vídeo de 4 GB, né? E com banda de 106 GB. Então, se você pegar esses requisitos, ó, o HD, por exemplo, ó, SSD, que é o HD mais rápido, né, que seria, não é HD, né? SSD é disco de armazenagem de massa, né? Então, na verdade, o HD ele é mais lento, tá vendo? Ele nem sugere que você tenha HD convencional, e sim SSD, né? Que é o mais rápido. Então, pegando aqui por essas especificações e mandando isso aqui para a pessoa que vai te vender a máquina, né? Você pesquisando por isso aqui, você vai conseguir encontrar um equipamento adequado. Se você tiver dúvida também, pode mandar para mim. Falar, professor, estou querendo comprar esse computador aqui para rodar tal AutoCAD. Aí eu entendo um pouquinho, não muito, mas eu entendo um pouquinho. Eu consigo te falar se está ok, se não está, se vai dar certo ou não. Tá bom? Certo. Bom, pessoal, é isso aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu respondo aqui. Se não tiver, eu vou encerrando aqui por hoje. Se vocês tiverem mais alguma questão. Alguém tem mais alguma questão? Queria colocar mais alguma dúvida? Tranquilo, então? Então, beleza. Eu vou só reforçar para vocês alguns pontos aqui, tá, bem, gente? Primeiro, né? Teve dúvida lá no curso de AutoCAD, ou de desenho técnico, ou de SketchUp, manda para mim, pode mandar lá no grupo, que eu vou responder com mais velocidade, mas pode mandar no privado, se você não ficar à vontade, pode mandar no privado tranquilamente, tá? Que eu faço questão de responder. Normalmente eu respondo com no máximo 24 horas, mas se por acaso eu não responder, pode mandar uma mensagenzinha no privado lá que eu respondo para você, né, me lembrando, mas normalmente eu sempre estou ali respondendo, tá? Fico sempre dedicado e atento a essas questões. Lembrando que no AutoCAD eu consigo prestar um suporte até melhor do que no Desenho Técnico, eu consigo compartilhar a tela com vocês, eu assumir sua máquina, você assumir a minha, então eu consigo dar um suporte, e se a gente não conseguir resolver eu gravando o vídeo, a gente agenda aí esse atendimento privado, isso não tem custo para vocês, tá? Isso faz parte do suporte do curso de vocês, e lembrando também que se vocês podem, se vocês tiverem interesse, mandar os desenhos que vocês fizeram, para que eu possa revisar, né? Se você, pode, professor, eu fiz esse desenho, será que está legal? Será que ficou bom? Será que eu podia melhorar alguma coisa? Pode mandar para mim também que eu faço esse trabalho. Lá na descrição do grupo eu explico isso. Aí, nesse caso, você vai mandar o desenho no privado, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui agora. Mas, do mais, eu queria agradecer a todos vocês aí pela presença, né? Lembrando que eu normalmente faço esses encontros à medida que precisa, tá? E se você tiver qualquer dúvida para o encontro que vem, né, para essa aula ao vivo, e não puder participar, você pode mandar também lá no grupo ou no privado, que eu vou anotar a sua questão e vou apresentar aqui, igual eu estava explicando a questão de para que os softwares servem e tal, que é para um colega de vocês, tá bom? Eu desejo para vocês boa noite, bom descanso, e qualquer coisa é só mencionar lá. Um grande abraço, pessoal. Boa noite.